Aonde o bonde passa, a moça não pode engordar. Não trabalha, não faz nada, leva a vida e namora. Se o bonde passa, está na janela. Se o bonde volta, ainda estão nelas. Namoram todos, é um horror, os passageiros e o condutor. Se o bonde passa, está na janela. Se o bonde volta, ainda estão nelas. Namoram todos, é um horror, os passageiros e o condutor. Conheço umas que moram aonde o bonde não passa, que dizem fazendo troça. Bom, boemia, no meu entender, eu acho que é um encontro de amigos. Normalmente é pessoal que gosta de uma biritazinha, que gosta de um bom papo, de música principalmente, e que se encontram praticamente todos os dias. A boemia não tem assim, não é uma vez por semana, nem uma vez por mês, é praticamente todo dia. Tem uma saudade danada daquela época, daquelas nossas serestas, das nossas serenatas que a gente fazia, né? Que hoje não existe mais, é difícil você dizer assim, eu fiz uma serenata. E eu comecei a gostar da boemia quando todo dia 29 de junho, meus pais faziam aniversário de casamento. E meu pai fazia uma serenata para minha mãe. E aquilo foi, desde o garoto, eu fui vendo que, sabe, aquela coisa romântica, aquela coisa da época mesmo, que saía mesmo do coração, de você querer fazer aquilo, aquela boemia, aquela música, aquela serenata, né? A boemia não é algo que se apresente como um conceito. Existe a boemia é isso. Na verdade, a boemia representa uma série de práticas, de experiências, de comportamentos, de vivências que se modificam ao longo do tempo e no espaço. Né? Um termo que surge, na verdade é um termo que foi utilizado pelos franceses para designar os ciganos que eles atribuíam vir da República Tcheca, a atual República Tcheca, região da Europa Central, que era a região da Boêmia. Então eles atribuíam esse nome a essa vida peregrina, né, incerta, que não tem um lugar fixo. Né? Esse tipo de comportamento era atribuído aos ciganos e, como vinham da Boêmia, foram chamados pelos franceses de boêmians. Né? Como um fenômeno histórico específico, é muito característico do espaço urbano, da modernidade e, especialmente, é uma palavra que vai ter uma relação muito forte com a vida dos artistas. Boemia era o estilo de vida dos artistas, né? A transformação da sua vida numa obra de arte. Isso foi uma experiência muito forte nos princípios da modernidade, onde esses artistas, os literatos, os pintores franceses não encontravam espaço dentro do mercado, do mundo estabelecido de expressão da sua arte, de sobrevivência com a sua arte. Então viviam um pouco à margem da sociedade, né? Não tinha espaço também, não tinha um lugar fixo de moradia, né? Então diz respeito a esse comportamento irregular, de não se adequar ao tipo de racionalidade que era imposto com a modernidade burguesa. Então eram pessoas que questionavam muito a burguesia, os valores burgueses de família, de comportamento regular, né? Eles tinham esse viés meio marginal nesse sentido, de não conseguir se adequar, de não conseguir se encaixar na formação desse mundo que se dizia a possibilidade de se tornar um sujeito, de se tornar um indivíduo com suas próprias características, mas que limitava, de fato, essa vivência. A maior característica desse boêmio, esse boêmio, vamos dizer assim, parisiense, europeu, é que ele é um conspirador, né? Se ele questiona a ordem social, certo? Então, vamos dizer assim, o que um pouco fixa esse boêmio são alguns espaços, sobretudo do café, né? A princípio, o espaço do café, ele era um ponto de apoio aos meios de transporte, né? Assim, o café é como se fosse uma pousada. Você parava para descansar de uma viagem, ia tomar café, ia ler jornal, certo? Mas com o tempo também, nesse espaço, são servidas bebidas alcoólicas, sobretudo. Com as reformas urbanas de Paris, os cafés eles são deslocados, eles passam a ocupar as calçadas, né? E a ser localizados próximo a teatros, espaços de cultura e de lazer, certo? E é nesse lugar
onde se por excelência, o boêmio vai frequentar, né? E lá ele observa. Né? No café, você está sentado ali na calçada, na sua mesa. Então, ele é, antes de tudo, um observador da sociedade, né? Não só um observador, ele escreve sobre isso, ele produz sobre isso, né? Ele coloca isso no papel. A boemia, ela vai se popularizar no século XIX na França, a partir dos escritos de Henri Murger. Ele escreveu Cenas da Vida de Boemia e, na verdade, o livro se trata de um relato sobre sua vida pobre nas ruas de Paris. Então, a boemia ela se popularizou ali. Ela chegou aqui no Brasil para o fim do século XIX, nas principais capitais brasileiras. Aqui no Ceará, ela vai chegar no fim do século XIX de duas formas. Ela vai influenciar principalmente na música e na literatura. Na música, com o Catulo da Paixão Cearense, que teve sua experiência de boemia no Rio de Janeiro. Ele era um modinheiro seresteiro, né? Ele fazia música para ser tocada no violão. E toda essa experiência de rua, da malandragem, dita malandragem, né? De tocar e beber na rua, foi criada a partir dessa chegada de Catulo aqui no Ceará. Na literatura, a gente já vai ver uma influência de tanto uma escrita dita maldita, né, que sem o deslumbramento daquele capitalismo, daquela urbanização que estava ocorrendo, e teve como influência principalmente Charles Baudelaire, e também nos escritos de Karl Marx, né, o Manifesto Comunista, que é um certo avesso a uma crítica a esse capitalismo nascente, às nascentes indústrias e toda a exploração que aconteceu depois disso. Não trabalha, não faz nada, leva a vida e namora, se o bonde passa está na estrada. A boemia não tem distinção de se é na capital, ou se é numa metrópole, ou se é numa cidade do interior. Desde que haja reuniões de pessoas que ali estejam para discutir, para cantar uma boa música, para discutir sobre as questões da cidade, as questões literárias, que isso também, quer queira ou que não queira, está dentro da nossa boemia. Então pode ser em qualquer lugar, independente do lugar, ou da cidade ou da metrópole propriamente dita. Em relação a boemia está realmente muito associada ao universo urbano, porque é uma prática também muito vinculada ao espaço público. Né? A boemia nasce na rua, nasce no bar, nasce no café, nasce nos cabarés, nos prostíbulos. Né? Depois ela vai assumir essa face dos cabarés das cidades, das zonas do Baixo Meretrício. Ela vai assumir esse viés, essa faceta. Né? Então está muito, muito imbricado com o princípio da modernidade, que tinha como espaço prioritário a emergência das cidades. Era o espaço da cidade que favorecia esses encontros, que favorecia essa troca, essa vivência, essa intensa vivência do espaço público. Né? Da experiência de conversa nos cafés, que é um dos primeiros espaços de sociabilidade, de convívio, de troca de opiniões, de experiências, né? De troca de opiniões a respeito dos produtos que eram produtos culturais, que eram construídos nesse universo artístico. Então ela tem essa faceta inicial realmente muito imbricada com as cidades. Mas eu, de fato, não estudei o espaço rural, como essa boemia se expressa nos espaços rurais. Né? Até porque as cidades também da zona rural do estado, do interior do estado, se tornaram também polos culturais, polos artísticos, polos de fermentação política, de discussão política, de discussão cidadã, no sentido de transformar o espaço da cidade, o espaço da rua, do bar, em espaço de sociabilidade. Então não está restrita apenas ao espaço urbano, mas é desse espaço que ela tem assim, a sua essência e a sua expressão por excelência. A boemia, ela é um conceito urbano, ela nasce com a urbanização.
sobretudo aqui no Brasil no século XIX, que é um período que as principais capitais brasileiras elas entram num processo de urbanização e crescimento do capitalismo. Então, até a própria urbanização, que era criticada pelos boêmios, vai facilitar a vida deles noturna, porque vai existir a pavimentação das ruas, a iluminação, então isso vai facilitar esse viver boêmio nas ruas. Porque é no espaço urbano onde você tem essa nova formulação do que é o tempo, né? É uma nova reformulação dos espaços de convivência. Veja que não é só a cidade que é reformulada, né? Mas a subjetividade também. Assim, os historiadores falam muito das mentalidades, né? Então muda a forma como o homem se relaciona com o tempo, como ele vai entender o que é a família, tudo isso em torno de valores capitalistas burgueses. Tá? Então, por isso que, quando se fala de urbanização, a gente pode pensar de que a boemia, em certa medida, é uma resistência a esse novo modelo de homem, de sociedade, de família, de cidade que vai se constituindo. Estão na janela, se o bonde volta, ainda estão elas, namoram todos, é um horror, os passageiros e o condutor. Conheço umas que moram aonde o bonde não passa. Tu podes bem guardar os dons da formosura que o tempo um dia de implacável trucidar. Tu podes bem viver ufana da aventura. A boemia se expressa de forma diferente também de acordo com os grupos e segmentos sociais. A gente pensa, por que não se chamam os consumidores populares de cachaça, né, as pessoas que estão nos bares da periferia de boêmios? Ninguém sabe se eles se atribuem essa conceituação, se eles se consideram boêmios. Eu não estudei esse segmento, mas de fato há uma vinculação muito forte. No estado a gente vai ver, por exemplo, no século XIX, a relação da padaria espiritual, daqueles poetas da padaria espiritual com a boemia, com os cafés no centro da cidade, que o espaço da cidade, o espaço de encontro, de discussão e de boemia era o centro. Né? Até os anos 60 a cidade praticamente é o centro da cidade, então tudo gira em torno do centro, e era também um espaço de boemia, né, a localização dos prostíbulos, das casas alegres, das casas de pensão, onde havia também as apresentações artísticas. Então, assim, eu não vejo como um estereótipo, eu vejo como experiências, como formas de comportamento, de maneiras de ser e de lidar com a relação, mas que tem uma relação muito forte com a cultura, com os intelectuais, que foi o universo que eu estudei nos anos 60 e 70. De fato, a boemia vai estar muito associada a esses segmentos sociais. O boêmio, ele se identifica, eles se identificam entre si, tá certo? Um jornalista cearense, no começo do século XX, na década de 10, 1920, para ser mais exato, o Arthur Bomilcar, ele vai definir assim, que boêmio é esse, né? Porque quando se define o boêmio, já se faz a diferença do que é, por exemplo, o ébrio, tá? Do que é o operário. Então, é importante pensar então, assim, qual é o estereótipo desse boêmio, diferenciando o que é o boêmio de outros estereótipos, né? E aí a gente pode pensar também alguns nomes que ficaram, assim, alguns boêmios que foram marcantes na cidade, né? Então ele vai dizer uma coisa, assim, primeiro, o boêmio ele não se confunde com um bebedor, um ébrio, né? Apesar de que beber é um aspecto, uma característica central do boêmio. Ele chega até a se perguntar se o sujeito ele é boêmio porque bebe ou é bebe porque é boêmio, né? O que ele bebia? Vinho, cerveja, uísque, né? São as bebidas assim que eram servidas nos cafés. Tá? Uma coisa ele vai dizer, o boêmio ele não é dado à disciplina, não, ele não compatibiliza com a ordem, ele não lida bem com as convenções sociais, aniversários, casamentos, assim, hora marcada. Então o boêmio ele não lida bem com isso. Tá? Ele ama, sobretudo, a liberdade, vai dizer ainda, né, o Arthur Bomilcar. Daí você vê de que é um tipo, vamos pensar assim, né,
um tipo social de que já não compatibiliza com a ideia de um trabalhador que tem aquela hora marcada, o seu cotidiano, enfim, de fabril, certo? Mas não é só isso, assim, o boêmio é um homem de letras, né? E quando eu digo homem, é ressaltar que a maioria dos eram homens mesmo, né? Então você tem um público masculino, você tem um público jovem, os boêmios eram jovens, né? Jovens de classe baixa, de classe média, em sua maioria. Nada impedia que alguém da elite também, né, se tornasse boêmio, mas é alguém, segundo o jornalista, vai dizer assim, que adora livros, né? Ele é um leitor, mas um leitor solitário, ele não é um leitor de biblioteca. Tá? Os grandes expoentes da boemia cearense são os intelectuais e os artistas, né? A gente vai ver os músicos voltados à composição de modinhas, né? Ao violão. E a gente vai ver também na literatura. Na literatura, a gente tem aí o Otacílio de Azevedo, que é pai de Sâncio de Azevedo e Nirês. Ele fez uma escrita que exaltava essas figuras anônimas, essas figuras da arte de Fortaleza, que não eram tão valorizadas por outros escritores. A gente vai ver também o Elesbão, o Abel Canuto. O principal expoente dessa boemia, sem dúvida, é o Ramos Cotoco. Ele é conhecido, o nome dele é Raimundo Ramos, mas ele ficou conhecido como Ramos Cotoco por ter uma parte do braço faltando, né? Então, ele causava um certo estranhamento nas classes abastadas, porque a sua vestimenta já era assim para causar, né, um certo impacto. Ele usava uma calça com boca de sino, uma jaqueta, um terno de estopa e na lapela enormes girassóis. Então ele já causava. Ele escreveu o livro Cantares Boêmios, no século XIX, em um dos botecos, em uma de suas noites de boemia, ele acabou escrevendo esse livro, que basicamente são poemas, os cantares, e os boêmios são suas modinhas. Olha, no meu caso, que eu fui proprietário do Cais Bar, lá era frequentado principalmente por universitário, o pessoal de arte plástica, artistas de música mesmo. Era mais esse pessoal desse nível, assim. Eram poetas, eram escritores. Tinha os estudantes também, que estavam começando na época, né? Então, era aquele grupo, que se agrupavam num determinado lugar para escutar uma boa música, para discutir um bom livro ou um bom relacionamento de pessoas que existiam dentro da boemia. A boemia, ela vivia durante o dia. A boemia, ela se encontrava nos cafés elegantes, nas agremiações, nos clubes. E durante a noite a gente vai encontrar ali nos bares, nos botecos, até mesmo nos prostíbulos, nas praças, esse viver boêmio, né? Então são inúmeros espaços da cidade. E eles tinham, alguns não se encontravam em lugares mais simples, né? Como botecos, outros só se encontravam em cafés elegantes, né? Tinha uma distribuição. Eu tiro por mim, o local que eu andava muito, que era onde a boemia era mais concentrada, era o Estoril. Naquela época de 60, 70, até o começo de 80, o Estoril era o lugar mais frequentado, assim, pela boemia mesmo. Sabe? Depois o Estoril foi acabando, foi quando a gente inaugurou o Cais Bar, essa boemia se transferiu praticamente toda para o Cais Bar. Como hoje é aqui o Florida Bar, que é o local que concentra mais gente, assim, da classe boêmia, vamos dizer assim. Na minha lembrança, a Praia de Iracema era praticamente o reduto da boemia cearense. Mas o Florida Bar lá no centro acolheu muitos desses boêmios, né? Na época que ele foi inaugurado em 1962, e o Florida Bar, ele acolheu por muitos e muitos anos a boemia. E não só a boemia, também como acolheu também o carnaval cearense, que Florida Bar foi, como é que eu digo, foi
rei Javé, primeiro e único, que considerava o Flórida Bar como a adega do rei. Por muitos e muitos anos, se eu não me engano, foram 6 ou foram 7 anos consecutivos em que ele foi rei do carnaval, né? É bom lembrar que no século XIX, a Fortaleza passava por uma influência muito grande da França, né, das ideias da França. Nessas ideias a gente encontrava um ideal de progresso, de civilização e também relacionado muito com o trabalho. Aqui em Fortaleza, no fim do século XIX, as pessoas estavam ainda se adaptando a esse viver do trabalho, do relógio, porque eles viviam o tempo da natureza. E dentro desse tempo da natureza, eles tinham mais espaço para festividades e tal. Quando esse tempo do trabalho entrou e tudo era muito cronometrado, o que é que existiu? Por causa dos processos de urbanização, da chegada das fábricas, dos grandes comerciantes, existiu uma certa aversão desses intelectuais por esse estilo de vida. Então, eles preferiam entrar nos ambientes noturnos, fazer suas músicas, suas poesias e esquecer um pouco do que estava acontecendo. E se o boêmio é esse artista, sobretudo, intelectual, ele busca o reconhecimento enquanto artista, né? Então, ele produz algo, ele vai escrever poesias, vai publicar seus livros, né? Vai também fazer nas suas músicas, na composição de suas canções, vai procurar registrar isso, tá? E isso não chega até hoje, né? Assim, então, vamos pensar que esse discurso boêmio ele ficou registrado em suas próprias produções, tá? E de que o que se falava, vamos dizer assim, o que estava nessa música, né? A quem ela é endereçada? Essa é uma boa questão, né? Assim, eles escreviam para quem, né? Essa música, ela foi feita para quem? Vamos pensar assim. Acho que um ponto central, um ponto em comum, assim, para além da questão, assim, que é muito presente tanto na poesia como na música, que é a questão do amor, né? De falar da mulher. O próprio Cotoco, às vezes, vai se colocar no lugar da mulher, assim, um pouco antecipando o que é o Chico Buarque nesse sentido, né? Ele vai tomar uma lírica feminina e tudo. Há um ponto-chave em comum a pensar nesses artistas da nossa cidade, né? De que é uma crítica essa mesma da ordem social, da distinção social. Né? Assim, vamos pensar que então, esse discurso boêmio era endereçado a esses, né? A esses de que valorizavam demais o material, a esses que esqueciam o olhar, desviavam o olhar, né, da pobreza, da desigualdade, enfim. Esses que estavam esquecendo, inclusive, a tradição, os costumes locais, né? Assim, isso, valorizando o que era europeu, o que era de fora, e em detrimento do que é nosso, que seria nacional, do que seria cearense. Se a gente for pensar nessas pessoas hoje, né, quando você falou um pouco do estereótipo, né, assim, o boêmio sempre é o intelectual, é o artista, né, é a pessoa que está no nível, de certa forma, pertence a uma elite cultural ou artística da cidade. Mas na época eram jovens estudantes universitários, né? E esse comportamento que eles adotavam, porque veja o contexto, é um contexto dos anos 60, 70, em que a gente estava sob forte influência dos movimentos contraculturais, né, de questionamento do papel da mulher, de questionamento dos valores burgueses, dos valores de família. Então era um momento de questionamento da própria sexualidade. E essas pessoas eram vistas de uma forma, eram como outsiders na cidade, eles eram os outsiders, eles não faziam parte desse comportamento ditos legítimos, eles eram vistos como pessoas que estavam um pouco à margem.
né? Porque eles pertenciam a o comportamento deles era questionável. A gente vê, por exemplo, a partir dos anos 60, o próprio ingresso das mulheres no universo dito boêmio, no universo da noite. A mulher que tinha legitimidade de estar nesses ambientes era a prostituta. Ela podia estar na cidade, no espaço público à noite. Você veja que o acesso das mulheres ao espaço público foi uma conquista lenta, né? Elas tinham que sair acompanhadas por alguém, especialmente por algum homem. Elas não saíam sozinhas, elas não pagavam suas contas, elas não trabalhavam. E a partir dos anos 60, com essas turmas ditas de pessoas que estavam relacionadas à boemia, foi quando começa a se quebrar esse tipo de fronteira que separava as mulheres do universo da noite, do universo da conversa política, da discussão, do debate, porque se discutia muito a produção filosófica, sociológica nos bares. Então, elas passaram a participar desses fóruns de discussão públicos, que eram as mesas de bar. No período, tanto as famílias conservadoras, a igreja, o Estado, eles estavam interessados nessa moralidade, né, da população. Eles conviviam de uma certa... É uma contradição, porque, na verdade, os boêmios, a maioria deles eram moços de boa família, né? Eram pessoas ligadas às classes abastadas, mas eles, ao mesmo tempo, eles queriam um distanciamento desses valores só do consumismo, então eles não se davam tão bem com esses valores. É tanto que você vai encontrar dentro da literatura, da música do período, do Ramos Cotoko, como eu já citei aqui, uma crítica à urbanização, uma crítica ao nascimento das fábricas, do trabalho, desse trabalho exaustivo, uma exaltação do mestiço, da negra, das trabalhadoras que faziam trabalhos informais. Então, eles vão, nesse discurso, ele vai contra o que estava sendo estabelecido pelo Estado, pela igreja, pelas famílias conservadoras. Eles encontraram, eu vou aqui usar até uma expressão que é muito da psicanálise até, é uma solução de compromisso, assim, né? Porque, ao mesmo tempo, embora questionassem, né, esses valores em torno, né, do homem trabalhador, pai de família, cidadão cristão, eles tinham um lugar na sociedade, assim, entre esses artistas. Vamos pensar assim de que era importante um reconhecimento mútuo, né? Assim, na própria memória do Otacílio, ele vai dizer como é importante você começar a frequentar um café, você fazer amizade com outros artistas, né? Então, isso era importante para eles, assim, né? De ter esse reconhecimento. Claro de que muitos não viviam só da sua arte, tinham outros ofícios, passaram por vários empregos até, alguns conseguiram pensar, aqueles que eram ligados, por exemplo, ao jornalismo, conseguiam viver da escrita porque trabalhavam escrevendo, né? Então, bom, então é importante para eles vamos dizer, esse autorreconhecimento, só que nisso também você tem aí já uma demarcação de que ele é diferente dos outros, né? Então, assim, qual que seria essa solução? É que já nessa época existia assim, um grande preconceito com a população pobre da cidade, mesmo assim, os carregadores, carroceiros, né? Aqueles trabalhadores da praia, tá certo? Assim, os pequenos operários e, sobretudo, os vendedores ambulantes, né? Assim, existia uma grande aí, uma exclusão e uma associação, justamente se a gente pensar nesse aspecto do bebê, né, de que a bebida alcoólica, sobretudo a cachaça, é uma bebida da população pobre, né? Assim, então o alcoolismo não era visto nesse sentido como algo individual, era um problema social, era um problema dessa grande massa, né? Daí essa preocupação na cidade de promover essas campanhas anti-alcoólicas até um ponto